Olá, gente, boa noite. Eu sou José Edmilson, sou sociólogo e epistemólogo de temas socioambientais. A ideia hoje é apresentar algumas ponderações sobre a educação ambiental. Então, a primeira questão a ser feita é um passo atrás, ela é uma pergunta anterior, seria a pergunta de antessala. Qual é a concepção de ambiente que antecede uma proposta de educação ambiental? Essa é a pergunta, que é a antessala. Então, eu vou apresentar duas perspectivas. Uma primeira, ancorada ou derivada da cosmovisão euro-americana. E essa cosmovisão euro-americana, ela entende o ambiente a partir de dois pontos. O primeiro, como uma fonte de recursos, e o segundo como um depósito de resíduos. Essa é a cosmovisão facilmente localizada, identificada na discussão, na teorização derivada da economia política, que é eurocêntrica, vem de uma cosmovisão euro-americana. Então, o ambiente ele é tomado como de forma instrumental e utilitária. Uma fonte que gera riquezas a serviço da vida humana, basicamente é isso. Então, se a gente tomar, por exemplo, a produção de alimentos, é isso. Você se apropria, usa terra para produzir alimentos, para alimentar o humano, ou então para alimentar, produzir grãos para alimentar gades, que é para alimentar o humano. Então, é sempre nessa perspectiva. Uma visão que separa o humano do ambiente. Separa dessa forma, uma relação hierárquica, porque o humano ele vai controlar, conquistar, vai dominar o ambiente em benefício próprio. Essa é a primeira. Qual é, aí vem a pergunta agora, que tipo de educação ambiental pode irromper dessa cosmovisão? Uma educação ambiental também instrumental. Não pode ser diferente. Vai ser uma educação ambiental que vai valorizar, por exemplo, vai criar discursos sobre a reciclagem. Não estou diminuindo a importância, mas sobre a reciclagem, sempre uma visão asséptica da educação ambiental, tudo tem que estar limpinho, mas não faz a pergunta radical, a pergunta mais profunda, que está associada ao núcleo dessa cosmovisão euro-americana, que é a produção e consumo. Não se faz essa pergunta. Você é educado ambientalmente para consumir e produzir, desde que esse consumo seja um consumo consciente e que essa produção seja uma produção sustentável. Pronto. É como se esses adjetivos eles resolvessem, porque essa cosmovisão euro-americana ela produziu um sistema global que produz, consome mercadoria, que só tem importância dentro dessa cosmovisão quem produz e quem consome. Quem não se inscreve nesses valores, torna-se inservível e tem que ser descartado.
Então, a pessoa educada ambientalmente nessa cosmovisão, ela não pode ser diferente. A educação ambiental como proposta, ela não pode ser diferente. Ela sempre precisa fazer essas perguntas mais epidérmicas. Ela não pode fazer as perguntas mais profundas. Essa é a primeira concepção. A segunda seria, ao invés de cosmovisão, que privilegia apenas um sentido humano, que é a visão, a cosmopercepção presente em um pensamento, em uma prática africana e em grupos originários latino-americanos, asiáticos, que valorizam não apenas a visão, mas são tradições orais, milenares, associadas muito mais, não a uma perspectiva do pensamento, que é da cosmovisão euro-americana, mas do sentir, dos sentimentos. Então, é muito mais ligado a esses vínculos do humano, da vida humana com o ambiente, do que com a separação. Então, qual é a concepção de ambiente nessa cosmopercepção? O ambiente ele é tomado como a base de sustento de todas as formas e expressões da vida, desde os micro-organismos até a vida humana, que é uma expressão da vida também. Então, aqui, na realidade, o que se privilegia não é a separação, a relação de domínio de uma forma de vida, que é a vida humana, sobre os outros meios de vida, que é o que a gente vai entender como ambiente, né? Então, não há essa separação. O que há é uma indissociabilidade presente sempre nessas práticas desses grupos. Então, o ambiente aqui, eles nunca vão se sentir proprietários do meio ambiente. Eles são parte constitutiva. Para esses grupos, por exemplo, o petróleo que está no interior de seus territórios, ou os minérios, eles são parte, eles são a seiva da terra, eles são o sangue da própria terra, que eles são da terra, eles são enraizados. Então, se na educação ambiental da cosmovisão euro-americana é uma educação instrumental, essa educação aqui é uma educação substantiva, porque ela está sempre enraizada nas práticas e no espírito desses grupos. Então, trata-se, a partir dessas concepções diferentes de ambiente, é evidente que a educação ambiental ela tem que ser diferente. Então, a educação ambiental aqui, dentro dessa cosmopercepção, ela nunca estará associada à ideia de domínio sobre a natureza, de controle sobre a natureza, mas de uma relação simbiótica, uma relação que leva em conta o tempo e os ritmos da natureza, do ambiente. Bom, dito isso, apresentadas essas duas concepções diferentes de educação ambiental, o exercício que a gente pode fazer é sobre a Política Nacional de Educação Ambiental brasileira de 1999, de abril de 99. O primeiro artigo, quando é apresentada a concepção de educação ambiental como uma aquisição de processos, como algo também instrumental.
por mais que a gente tem que elogiar, porque foi elaborada há 11 anos após a Constituição, positiva, uma série de questões muito interessantes, mas ela não poderia ser diferente, ela não poderia ser diferente dessa, ser muito distante dessa cosmovisão euro-americana, porque é fácil explicar sociologicamente que o nosso constituinte, ele é formado aqui. A concepção que ele tem pela tradição, que é uma tradição derivada ou inscrita nessa perspectiva, ele não poderia ter uma concepção diferente, ou se teve, alguém foi vencido, porque predominou essa visão, essa perspectiva, uma visão da educação ambiental de forma instrumental. Se agora nós voltarmos lá, e já no primeiro artigo da lei, já identificamos claramente o predomínio dessa cosmovisão. Então, a nossa educação, a nossa política de educação ambiental, ela não tem nenhuma ou muito pouca ligação com uma cosmopercepção desses grupos muito mais antigos e presentes. Nós temos presentes na América Latina. Nós temos uma cosmovisão, nós temos uma educação ambiental predominantemente euro-americana. Essa é a conclusão para a gente começar a debater. E o outro exercício que nós poderíamos fazer é como que nós reescreveríamos uma política de educação ambiental dentro dessa cosmopercepção. Se nós considerarmos, por exemplo, que no Brasil nós somos o segundo país com a maior quantidade de afrodescendentes. E a nossa política de educação ambiental, assim como as outras, né? Qualquer outra coisa que for pensada, ela é predominantemente euro-americana. Nós temos uma Constituição e uma lei, um conjunto de leis que são euro-americanas para um país que é, sim, mais de 50% da população é afro. Então, se nós fôssemos pensar melhor, pensar mais profundamente isso, faria mais sentido que se nossa política de educação ambiental estivesse mais próxima de uma concepção, de uma cosmopercepção afro-latina, vamos chamar assim, porque nós somos muito mais isso. Nós somos muito mais isso do que imaginamos. Ou seriam esses os pontos de partida para o debate. Um grande abraço.